Salve, salve, amigos! Iniciando mais um Encontro do Esporte, nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no canal BATV, canal 20 e 520 da NET. Iniciando o nosso programa deste sábado, quero desde já mandar um grande abraço aos amigos de alguma maneira estão manifestando carinho e respeito nas redes sociais pelo nosso trabalho, tá bom? Quero aproveitar e convidar a todos para me seguir no @BarbosaOnline no Instagram e se inscrever também no meu canal. Ativa as notificações, clica no sininho e espalhe o amigo aqui, tá bom? youtube.com/BarbosaOnline. Encontro de esporte deste sábado, falando muito de tênis, representando o Grêmio Náutico União, Rodrigo Borges Silveira, coordenador do departamento de tênis do Grêmio Náutico União. Tudo bem? Bem-vindo e obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Barbosa. Bom dia, ouvintes. É imensa satisfação. Esse programa está marcado no coração de todos os gaúchos, né? E é sempre um enorme prazer participar e contribuir aí com o nosso esporte, né? Que é tão valoroso, né? Cara, vai ser um grande desafio, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. E o Rodrigo não vem sozinho, né? Trouxe o técnico, trouxe o professor, rapaz que comanda a equipe de tênis do Grêmio Náutico União. Guilherme, tudo bem? Obrigado também por nos atender. Tudo ótimo, bom dia a todos, telespectadores. Estou muito feliz de estar de volta aqui no programa. E vamos aí para alguns momentos de muito bate-papo sobre tênis aí. Pessoal, acho que não pode ser diferente, né? O nosso bate-papo ele tem que começar falando sobre pandemia, sobre isolamento social, sobre se reinventar. Como é que o Grêmio Náutico União está podendo oferecer para os associados, para os atletas, para a rapaziada que está iniciando no tênis, do modo geral, as atividades em meio à pandemia? Acredito que seja o momento mais desafiador da carreira de vocês, né, cara? Com certeza, Barbosa. O trabalho que o departamento está fazendo é um esforço ímpar de todos os profissionais. Desde março, né? Desde o dia 18 de março, a gente nessa situação bem delicada, onde a gente ficou praticamente 3 meses sem poder fazer uma atividade presencial. E aí a gente fez trabalhos, muitas reuniões, muitos encontros da equipe toda, da equipe de trabalho do departamento, e realmente nós nos reinventamos. Fizemos algumas atividades, principalmente para as nossas equipes, né? Nossas equipes não podiam falar, mas eu vou deixar mais para o Guilherme falar sobre isso. No âmbito geral do departamento, a gente fez muitas ações por internet, e no momento que nós voltamos, ali no mês de julho, a gente voltou exatamente com o protocolo das ações que a Federação Internacional de Tênis indicou, fazendo trabalhos individualizados, sendo que nós colocamos as nossas 22 quadras, né, todos os tópicos, protocolos de higienização, de proteção, para evitar que o associado, quando chegasse, tivesse algum risco de contaminação. Então, desde a chegada do clube, que o clube foi assim, incansável, está sendo incansável em relação a isso, em relação a toda a parte de limpeza, de cuidados, desde a entrada com a medição da temperatura do associado, a utilização do álcool gel e principalmente a utilização da máscara. E no momento que o associado, que também isso nos conforta bastante, no momento que o clube reabriu, os tenistas do clube seguiram à risca as determinações do clube, que não é do clube, na realidade, é uma determinação mundial, né, de higiene, da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, onde só poderiam jogar jogos de simples, até o momento de chegar à quadra utilizando a máscara, e só no momento que jogassem, aí eles poderiam tirar a máscara, um em cada extremo da quadra. Mas no momento que terminasse o jogo, eles voltavam a usar a máscara, voltavam a limpar os seus equipamentos. Então, a gente protocolou uma série de fatores que permitisse que a gente pudesse oferecer essas ações. Desde as limpezas dos locais e
e materiais e as indicações para o associado não ter o risco de, infelizmente, pegar esse vírus praticando o esporte que mais gosta. A partir daí, infelizmente, aí no início do mês de julho, aí nós fechamos novamente, mas aí a gente criou algumas ações paralelas, que a gente está inovando mesmo, isso é uma iniciativa do clube onde a gente não tem conhecimento em nenhum lugar do mundo que foi feito, talvez possa ter sido feito em algum lugar do mundo, mas a gente não tem conhecimento, mas isso a gente fala depois a gente fala sobre essas ações que a gente está fazendo agora nesse período de julho em diante que a gente parou. Que espetáculo! Nosso encontro do esporte nesse sábado, batendo um papo com o departamento de tênis do Grêmio Náutico União. Guilherme, saudade das quadras, saudade de puxar a orelha da gurizada, o movimento tá errado, a bolinha tem que ser na horizontal e tal, saudade desse convívio com a gurizada? Poxa, isso é o que mais pesa, assim, né, no nosso psicológico, porque a gente é acostumado a ter uma convivência muito grande com eles. E eles estão sofrendo bastante, porque nós tínhamos planejado o nosso calendário desse ano, tinha 21 torneios, né? Então são bastante competições, algumas internacionais. Tinham atletas já programados, o Vitor Tozeto estava classificado para a gira europeia, a partir ali de final de maio já ia estar indo para a Europa, com a delegação sul-americana, né? O Thiago Guglieri estava jogando torneios internacionais já também, ia disputar uma Copa Guga, podendo ir para Londres, como o Vitor Tozeto foi há 2 anos atrás. Também tinha a Luciana Braga, ia jogar até alguns torneios já internacionais também em categoria ITF. E o Pedro Tobias também ia disputar a vaga no Sul-Americano. Então foi assim uma perda bem grande, né, para eles, assim, então eles estão sentindo bastante, mas a gente tenta ficar próximo, fazendo reuniões periódicas 2 vezes por semana para debater tática, fazer preparação física, passar vídeos para eles e se manter perto, né, nesse momento, assim, que dá bastante saudade. E a gente tem feito sempre isso desde do início de toda a pandemia, e tem tido bastante adesão por parte deles, eles gostam bastante de participar, mas dá saudade mesmo, assim. O mês de junho a gente retornou ali, como o Rodrigo comentou, foi bem legal, o clube estava muito seguro, estava tomando todos os cuidados, sabe, a gente, como funcionário, estava se sentindo super seguro, sem problema nenhum de trabalhar, as crianças tinham voltado, também estavam super animados, os pais estavam muito tranquilos também em relação aos protocolos do clube, né? Os pais iam lá levar eles para o treinamento e conferiam, né, tudo, e estava tudo muito tranquilo, assim, para a parte do tênis, que já pela natureza do esporte já tem um distanciamento grande, a gente estava fazendo aulas individualizadas, material novo, toda a higienização, como o Rodrigo falou, medição de temperatura, então foi bem legal junho, assim, ter voltado aquele mês ali, e depois julho acabou parando novamente, mas a gente está no aguardo, né, a qualquer momento de estar de volta nas quadras. Interessante que eu venho conversando bastante com o pessoal aqui, eu não gosto de usar, eu não sou adepto ao esporte amador, como muitos se referem, eu digo que todos os esportes. É desta maneira que a gente leva o nosso encontro do esporte aqui nos sábados ao meio-dia, aqui no canal BATV 20520 da Claro Net. Mas conversando com todos os esportes, eu vejo que o ano esportivo de 2020 seria recheado de grandes emoções, né? Porque sempre que vem um assunto competição, agora mesmo tu me falou que teríamos algumas competições internacionais agendadas. Um ano perdido, né, cara? E como é que se faz para tratar isso na cabeça da gurizada? Porque o tênis começa muito cedo, né? Gurizada de 10, de 12, de 14, 16 anos tem um acompanhamento psicológico também que precisa ser cuidado com atenção, né, Rodrigo? Na realidade, Barbosa, esse foi um dos grandes ganhos, acho que não só do tênis, todos os departamentos competitivos do clube. Nós tivemos um apoio, dá para se dizer, de uma forma enorme da equipe multidisciplinar.
capitaneada pela doutora Rose, né? Desde o início da pandemia, foi um esforço mútuo de toda a equipe multidisciplinar, de todos os departamentos, em prol de a gente deixar exatamente como tu comentaste, as crianças amparadas. Então, a gente seria o ano, praticamente, do departamento de tênis, o ano de maior repercussão internacional. A gente vem com uma reestruturação gradual do departamento de tênis desde 2010, e esse ano seria o ano de colher os louros dos trabalhos anteriores, como o Guilherme comentou ali, de atletas em âmbito internacional, sul-americano, mundial, e foram ceifados. Então, o que foi trabalhado durante isso, né? Além dos nossos trabalhos paralelos, com muito louvor que os nossos treinadores da equipe fizeram, o Guilherme e o Luiz Felipe, a equipe multidisciplinar fez trabalhos assim de forma muito pontual, principalmente para identificar os problemas e as razões da pandemia afetando as crianças e adolescentes e os jovens tenistas. Então, todos os nossos atletas, assim como os demais das outras áreas, eles tiveram um total acompanhamento da equipe multidisciplinar, com encontros quinzenais, onde todos esses fatores de alimentação, a área nutricional, fatores psicológicos com a Paula, o nutricional com a Marina, os fatores de reabilitação e manutenção com a Angel, nossa fisioterapeuta, foram feitos com muito cuidado e muita disciplina, a ponto que os nossos atletas se cuidassem para não aumentar peso, para não ter simplesmente uma parada sem nenhum movimento, né? E isso é um grande risco, né, para a volta, por causa das lesões, mas isso eu vou deixar mais para o Guilherme. Não quero entrar muito nessa área, senão vou tirar as ideias do Guilherme. Mas o trabalho delas foi muito importante, e dentre todos esses fatores apresentados, eles fizeram uma pesquisa muito importante, onde eles pegaram todos os profissionais, os atletas do clube, sendo os atletas do alto rendimento, os atletas de formação, e fizeram perguntas pertinentes à pandemia, antes, durante e perspectivas para pós-pandemia, né? E tem ajudado muitos atletas. Que legal, cara. Eu acho que tá aí, surgiu, em meio ao nosso programa desta semana, surgiu a pauta para a próxima semana, um debate sobre a medicina esportiva, né? Como é que os departamentos, né, a área médica dos clubes estão trabalhando, principalmente com os atletas mais jovens, né, cara? Esse lado psicológico, essa energia que normalmente eles gastavam dentro do clube, está concentrada hoje dentro de casa, e os pais, suando para organizar a vida desses atletas dentro de casa. Guilherme, uma curiosidade, aquela rapaziada dos 10 anos, 12 anos, como é que é feito o processo dentro do tênis até chegar a um nível de competição? Conversando com o Rodrigo, ele me disse que o clube não trabalha com atletas profissionais, mas sim competitivos. Como é que é esse processo? Por exemplo, no futebol sabemos, né? Categorias de base, chega lá na categoria júnior, começa a ser aproveitado no grupo profissional, logo o Renato ou o Cudê acabam colocando para jogar. No tênis, como é que é esse processo até chegar ao nível de competição? Então, a gente começa a trabalhar com eles muito pequenos, né? O tênis, as competições iniciam ali por volta dos 8 anos, eles já começam a ter competições a nível nacional mesmo já. Então, tem atletas que estão conosco hoje com 14, 15, 16 anos, que iniciaram com 7 na equipe de competição do Grêmio Náutico União. Oriundos da própria escolinha de tênis do clube ou de alguma outra escola, que quando o atleta começa a se interessar pela competição, acaba buscando a nossa equipe, né, por saber, confiar no nosso trabalho, saber que o clube tem toda uma história, né, de incentivo às competições, à formação de atletas. Então, eles começam, né, com 8 anos já começando a competir. E aí eles vão seguindo, né, nessa batida, competições estaduais e nacionais entre 8 e 12 ali,
Aí, a partir dos 13, normalmente já começa alguma coisa a nível sul-americano, assim. Aí já começam a juntar estadual, nacional e sul-americano. E ali com 15 anos, 15, 16, eles já começam a jogar o circuito ITF, né, que é o circuito internacional de 18 anos, que é transição para o profissional. Aí, quando o atleta está conosco ali até os 18, 19 anos, que ele tem que optar pela transição, muitos acabam indo fazer o tênis universitário nos Estados Unidos, que é uma excelente opção, né? Que tu pode ir com bolsa de estudos para universidades maravilhosas, seguir no tênis competitivo e depois que tu se formar, pode optar ainda, como vai ter treinado em alto nível, vai ter seguido esse treinamento, vai optar por seguir carreira profissional ou, né, ir para o mercado de trabalho, tudo, mas já com essa bagagem toda oferecida pelo tênis, né? De anos de competições e ainda ter a opção da bolsa de estudos. Então, isso é uma opção muito interessante, né, que a gente oferece para eles. Então, é mais ou menos por aí a rota deles, dos 6, 7 ali até os 18, 19 com a gente, depois seguir para profissional ou para tênis universitário. Fiquem à vontade, Rodrigo, Guilherme, para me responder. Então, é o seguinte, o clube, além de criar o atleta, né, ensinar, fazer a formação, observa um talento perdido, de repente, num clube de bairro, com menor estrutura, busca por união e começa a lapidar esse talento também. Não sai só, cria da casa. Vai buscar, vai contratar, vai trazer. Contratar, acho que não seria a palavra, mas buscar para lapidar esse talento aí, né? Com certeza, né? A gente está aberto, até tem pessoas que se associam no clube, né, para colocar seus filhos na equipe de tênis e acaba a família toda ficando sócio, frequentando, porque vê o ambiente maravilhoso que é lá. Tanto para a parte do treinamento, para o desenvolvimento das crianças, como também para frequentar fim de semana entre a família. Então, isso acontece bastante também. As pessoas chegam no clube buscando colocar os seus filhos na equipe e acaba a família toda, né, usufruindo do clube e se associando. Então, isso é bem comum. Acho que o tênis ele é muito familiar, né, cara? Na arquibancada deve ser a gritaria dos pais. Pô, chegou a hora do meu filho e tal, e dá uma oportunidade. Cara, deve ser algo fantástico. Aquele domingo de manhã de competição deve ser arquibancada, deve ser uma beleza, né? Não, é verdade. A gente tem, assim, uma sorte de, lá no clube, a gente tem um trabalho muito próximo aos pais. Os pais acompanham as competições, os treinamentos, tudo, sempre com muito respeito ao nosso trabalho, né? Ninguém fica, né, dando palpite, assim, ou se intrometendo em nada, mas é uma relação de muita parceria, assim, com os pais. E os pais também, vou confessar que estão muito ansiosos pela volta, falam com a gente todo dia, várias vezes por dia, vários pais, querendo saber se tem novidades, se já está liberado, o que está acontecendo nos bastidores, né? Para ter umas coisas que eles estão bem ansiosos pelo retorno. Como é que está o ranking gaúcho aí do tênis, cara? Grandes promessas, nomes, o que vocês podem nos contar? Na realidade, o nosso ranking gaúcho, ele está bem diversificado, né? Ele tem tenistas de vários locais, por exemplo, os tenistas, como o Guilherme falou, que jogam mais as competições a nível nacional e internacional, consequentemente, eles acabam indo bem no ranking estadual. Então, geralmente, os nossos maiores tenistas do estado, que já estão competindo, por exemplo, como o Guilherme falou, dos níveis ali dos 12 anos de idade a nível nacional, e depois dos 14, 16 sul-americano e 18 ITF, que seria o mundial, eles, consequentemente, são jogadores de ranking de maior expressão a nível estadual. Nós temos torneios tradicionais do estado, porém, os principais atletas, eles acabam optando por jogar os torneios a níveis maiores, nacionais e internacionais, devido a exatamente essa busca de um melhor ranqueamento para poder melhorar o nível técnico, melhorar o nível de ranking e, consequentemente, eles
alcançarem maiores conquistas futuramente. No nosso ranking estadual, nós temos sempre uma supremacia dos clubes da capital. Hoje, nós e a Associação Leopoldina Juvenil, e alguns tenistas do interior. O que a gente busca agora é que a gente consiga fazer maior intercâmbios para que esses tenistas consigam crescer de uma forma junto, principalmente os tenistas do interior. Os tenistas do interior acabam ficando um pouco alijados desse processo porque eles ficam distantes. Então, uma das ideias que a gente tem é exatamente aproximar esses atletas de todo o nosso estado para que consigam ter uma diversificação maior de competições a ponto que eles cresçam também em níveis maiores no nosso ranking, né? Só para a gente ter uma ideia, uma competição local aqui, um campeonato gaúcho do tênis, vamos falar assim, envolve quantos atletas, por exemplo, numa competição? Podia falar da RS, eu acho, né, Guilherme? Pode. Eu vou entrar e o Guilherme continua, até porque o Guilherme é o nosso técnico, junto com o Luiz Felipe, então em todas as competições, né? A gente tem a Copa mais tradicional no estado, que já está na sua 55ª ou 6ª edição, a Copa RS, que ela abrange os tenistas de todo o estado. Essa competição é uma competição em equipes, onde o foco maior é as competições entre as agremiações. Claro que de uma forma salutar, procurando sempre, apesar de ser uma competição entre clubes, uma competição ordeira, uma competição que não seja nociva, né? Infelizmente, esse ano não houve. Foram feitas algumas adequações do ano anterior, o ano passado, porque, como eu havia falado antes, as competições nacionais começaram a ficar mais atrativas para os tenistas dos principais clubes do estado. Então, uma das ações da federação é tentar repatriar também os principais tenistas e novos tenistas. Então, essa competição da Copa RS no ano anterior, em 2019, já foi feita algumas adequações para que fidelize mais os tenistas, que é a maior competição do estado. E a ideia, se tudo ocorrer bem para o próximo ano, é que hajam novidades nessa e outras competições dentro do estado para que a gente possa proporcionar aos tenistas um maior tempo de participação, porque eles jogam, perdem e têm que ir para casa. Isso é muito ruim no nosso esporte. Isso está sendo trabalhado com os clubes, com os treinadores, professores e federação para mudar essa temática, que não seja mais um sistema eliminatório, que a criança vá para lá. Por exemplo, a Copa RS é 4 dias, é de quinta a domingo, e a criança, os próprios pais da criança saibam que a criança vai na quinta-feira e sabe que vai ter jogo até sábado e talvez domingo. Então, vão ser feitas várias atividades, várias competições paralelas para que essas crianças não se desmotivem. E os próprios pais pensam, vou investir cerca de R$800 numa competição, que o meu filho tem que pagar a inscrição, tem que pagar o hotel, tem que pagar a alimentação, e vai jogar e vai voltar para casa. Então, isso foi um problema que foi diagnosticado e que está sendo trabalhado para que nos próximos anos seja minimizado esse tipo de problema. Guilherme, vamos ver se a gente entendeu o que o Rodrigo tentou nos explicar. A federação, os clubes e todos os interessados no tênis estão tentando colocar e transformar o tênis em pontos corridos, é isso? Tipo o Campeonato Brasileiro de Futebol. Deixa eu ver se eu entendi, é isso? Não, o que acontece, assim, essa competição dá mais ou menos ali uns 250 jogadores, assim, 250 atletas. É uma competição grande, mas as competições do circuito gaúcho mesmo sempre tem mais de 100 jogadores, né? Sempre, então é um número bem grande. E a gente está fazendo algumas reformulações no sentido de ficar mais atrativo, porque os nossos principais nomes, tá? Vamos pegar esses que eu citei antes ali, tá? Eles jogam muito poucos torneios estaduais, porque para eles o nível já fica muito fácil, ou a pontuação que eles buscam é uma pontuação a nível internacional já, que é sul-americano, mundial, ITF, né? Então, o que o Rodrigo explicou é que é necessário conseguir atrair esses expoentes do tênis para as competições estaduais, de forma que os outros atletas possam
ver e se espelhar neles, né? Isso que a gente está tentando também fazer de uma forma atrativa, que seja possível esses principais nomes do estado, que sempre foi um grande celeiro de atletas, desenvolver um, assistir o outro, se inspirar, se motivar, que na minha época acontecia muito. Na minha época o tênis ele era organizado de uma maneira um pouco diferente. O interior era muito forte também, ia de igual para igual com os clubes da capital. A gente via muitos jogadores nessa transição para o profissional aqui do estado, ali de 20 e poucos anos, que davam aula, jogavam torneios profissionais, passavam temporadas viajando, mas eles estavam por aqui bastante, em torneios com premiação em dinheiro, então a gente conseguia acompanhar e se inspirar nesses jogadores quando a gente era criança, né? Então isso também é uma ideia, né, de poder voltar a acontecer, que vai ser bem interessante. Não, e faz muito sentido, né? Faz muito sentido esse raciocínio de tornar a competição mais atrativa e trazer esses grandes nomes do tênis gaúcho a ter interesse pela competição, né? Um assistiu o outro, o raciocínio do Guilherme e o teu, Rodrigo, é perfeito. Logicamente que eu falei brincando sobre os pontos corridos, mas é mais ou menos isso, né? Fazer a competição, por exemplo, sexta, sábado e domingo, ter o interesse de todos os atletas, porque senão na sexta-feira, na abertura da competição, o cara perde e o clube foi todo para o interior de ônibus. Aí o cara que perdeu na sexta fica sábado e domingo assistindo a competição, tomando um chimarrão, comendo um salgado lá no restaurante, né? Batendo papo com os outros, e toda a preparação da competição foi jogada fora, né? É isso que, na realidade, aproveitando o gancho do Guilherme, é exatamente isso. Esse ponto que ele falou dos ícones de esporte é fundamental, que a gente não tem mais hoje no âmbito estadual. Mas os menores, o que acontece? Os menores jogam as competições estaduais, principalmente as crianças de 11, 12 anos. Então, qual é o propósito? Que essas crianças saibam, e os pais, principalmente, que quando ela for para uma competição como essa, eles saibam que as crianças vão ter pelo menos 3 jogos. Um em cada dia, ou vai vencendo, e eles têm mais oportunidades de disputar mais, de fazer essa parte de competitividade ser mais progressiva, não essa coisa de perdeu, saiu. Aí a criança dali a 2, 3 torneios não vai querer jogar mais, não vai querer mais ir para o interior jogar, né? Sem dúvida alguma. Meus amigos, um rápido intervalo comercial, prestigiar os nossos parceiros e logo estou de volta com o nosso Encontro do Esporte, 30 anos no ar aqui no canal BATV, 20 ou 520 da NET. Segura aí e eu já volto. Estamos de volta com o nosso Encontro do Esporte, há 30 anos no ar, hoje debatendo e falando muito sobre o tênis do Grêmio Náutico União. Guilherme, Rodrigo, eu tenho uma dúvida sobre clássicos e rivalidade do nosso tênis nacional. Quem são os clubes que duelam como se fosse um clássico Grenal, por exemplo? Quem são os principais adversários do Grêmio Náutico União? E vou deixar para o essa. Aqui no estado, né, o nosso principal aí, concorrente, aí, adversário, é a Associação Leopoldina Juvenil, que tiveram duelos épicos, assim, torneios interclubes, Copa RS. Então é um adversário bem clássico, assim, que é como se fosse o Grenal aqui mesmo. E a nível nacional, a gente, né, como a gente sai para bastante torneios nacionais, um clube também que sempre chega também, assim como a gente, é o Itamirim de Itajaí, é um clube muito forte. O Paineiras de São Paulo também é bem forte.
Então, esses são os principais, assim. Pois é, eu acabei falando em clubes, mas eu acho que no tênis a rivalidade ela acaba sendo mais forte entre os próprios atletas, né? O clube ele acaba ficando de plano de fundo, né? Dessa rivalidade toda. Eu acho que os atletas que acabam daqui um pouco girando em clubes, por exemplo, o atleta treina muito tempo no Grêmio Náutico União, por algum motivo ele acaba se mudando para São Paulo e treinando em outro clube, ou Rio de Janeiro, ou Florianópolis, ou fora do Brasil, mas a competição entre os atletas acaba permanecendo, eu acredito, né, Rodrigo? Na realidade, Barbosa, a rivalidade ela ocorre mais regionalizada. Como o Guilherme falou, a gente tem um caso ali da rivalidade com a Associação Leopoldina do Juvenil, que eu não digo rivalidade, é um clube co-irmão, né? É rivalidade dos clubes em formas nas competições por equipes. A gente tem a Sojipa também, que foi um grande polo do tênis, que também participava dessas competições conosco bem de forma acirrada. A gente pode citar o caso atualmente no Paraná, que a gente tem o Instituto Ícaro e o Clube Curitibano, que é bem semelhante à disputa que tem entre o Grêmio Náutico União e a Associação Leopoldina Juvenil. Como aqui no estado nós temos dois tipos de competições que são entre equipes, essa rivalidade ela acaba aparecendo, e geralmente os tenistas, eles, como tu comentaste, eles não saem. Dificilmente eles saem de um clube para o outro. Por exemplo, saiu do Juvenil, veio para a União, saiu do União, foi para a Sojipa. É muito difícil, porque eles acabam se enraizando. E durante o ano inteiro, quando eles começam a fazer as competições, são poucas as competições de clubes. Agora, de 2017 para cá, se criou a competição nacional do CBC, de todos os esportes, né? E no tênis está começando a ter uma rivalidade, mas totalmente sadia, né? Entre os clubes nacionais, onde até o ano passado nós somos vice-campeões nacionais. O Guilherme e o Fogo participaram do Master, foi muito bacana lá. Depois eu vou deixar para o Guilherme falar sobre isso, mas foi uma competição totalmente assim, é diferente regional. Regional é aquela coisa um pouquinho mais acirrada, o pessoal meio que algum atleta acaba brigando com o outro, mas de uma forma de vibração, assim, mas em âmbito nacional, essa rivalidade, ela não é tão latente. Ela é uma rivalidade entre clubes, mas o pessoal se dá quando se encontram, formam amizades, os meninos vão para casa de outros estados, mas é muito salutar, é importante essa rivalidade, entre aspas, não rivalidade, mas que a gente possa também fazer com que eles cresçam, porque essas competições também promovem uma maior resiliência desses atletas com relação à competitividade. Então, quando eles chegam nesse limiar que tu falaste, por exemplo, vai para um clube de São Paulo para o exterior, é o divisor de águas, isso eu vou deixar para o Guilherme, nem vou comentar porque é parte da competitividade, para o âmbito profissional, que faz com que eles consigam vencer essa dificuldade de virar profissional. Então, depois a gente pode comentar sobre os expoentes, mas é necessária essa competitividade exatamente para que eles possam ter o último degrau com eficiência, que é o mais difícil, né? A transição do infanto-juvenil para o modelo profissional, o modelo tradicional do tênis, né? Como é que é a elegância do nosso Campeonato Gaúcho de tênis, por exemplo? Eu estou fazendo um comparativo com o futebol. Como é que é a estrutura do interior? Como é que é a estrutura dos clubes, de um modo geral, no Brasil ou aqui no Rio Grande do Sul, em relação a quadras, vestiários, estrutura para receber esse tipo de competição, gente? Nesse ponto é bem similar ao futebol, assim como tu fez essa comparação, que aqui no nosso clube, né, é como se fosse Grêmio ou Inter, que tem tudo de primeira qualidade, desde a quadra, as condições de trabalho, material, bola, as viagens, tudo é tudo de primeira, como é, né, Inter e Grêmio. No interior é um pouquinho mais complicado, pega um vestiário quebrado, uma quadra mais ou menos, assim, é mais complicado, assim.
Mas né, isso é questão do número de pessoas, né, de sócios do clube, toda essa questão. No interior é bem menor, mas tem lugares também, que, como o Recreio da Juventude, em Caxias, que também é tudo de primeira, como se fosse um clube da capital, o clube está entre os melhores clubes do Brasil, assim. Mas tu pega muita discrepância, assim. Tem clubes que são tudo de primeira, vai para São Paulo, no Paineiras, Pinheiros, o clube curitibano, em Curitiba, e pega outros menores já, né, que estão se estruturando aí tudo. Então é bem similar ao futebol. Todos jogam a mesma divisão, mas um tem uma estrutura, né, já mais desenvolvida, e outros estão se estruturando aos poucos, assim. Ô, Guilherme, tu sabe que a nossa curiosidade, ela é modo absurdo, assim, né, cara? A curiosidade que passa neste programa é algo incrível. Eu sou 100% sincero, eu falo tudo. Aí, o que tu me perguntar, tá aí. Não, e notando essa transparência no depoimento de vocês, que eu vou perguntar, já se criou uma grande expectativa por uma competição e quando chegar na hora lá, pim, dá aquele piripaque do Chaves e a decepção de estrutura é absurda? Puxa, aconteceu já. Já aconteceu, ter que confessar, na verdade, foi bem complicado. Nós levamos 50 crianças uma vez numa competição e choveu todos os dias. Então, tu imagina, com 50 ônibus, hotel, e chovendo sem parar. E só tinham 2 quadras cobertas num clube e 2 no outro. Então, foi bem difícil essa competição. Foi bem desafiadora nesse sentido, que os jogos não aconteciam e a gente ficava sem perspectiva. Daqui a pouco, começava a secar e chovia de novo. Então, isso foi uma questão complicada. Assim, a gente já passou, né, por várias. A gente está aí no tênis há 25 anos, eu estou, né? Então, já passei como jogador, como treinador, já em inúmeras situações, assim. Inclusive, há 2 anos atrás, nós fomos para a Bahia, todo mundo com aquela expectativa, Bahia, calor, sol, choveram 12 dias seguidos na Bahia, inundou a cidade. Assim, foi uma coisa... Mas é história para contar, né? Às vezes a gente passa, no futebol acontece, em todo esporte acontece essas histórias, assim. Mas é pé frio esse Rodrigo. Ele foi para Bahia e conseguiu pegar chuva em todos os dias de competição. Guilherme. Essa aí foi comigo. Guilherme. Não, mas teve uma pior. Guilherme fala do Banana Ball no Rio de Janeiro, o ano passado. Nossa, a Barbosa, nós fomos agora esse ano, em fevereiro. Foi esse ano, desculpa. Nós fomos com uma delegação para o Rio de Janeiro no Banana Ball, né, que é uma competição que já tem há mais de 40 anos, eu acho, no Brasil, que vários grandes nomes do tênis mundial já participaram, né, que é um torneio mundial, e foi no Rio de Janeiro esse ano. Também nós levamos toda a delegação com expectativa, com chance de título em várias categorias, e choveu todos os dias também, mandaram jogos para outras cidades, foi muito desafiador conter eles. Chegou um dos dias, teve jogos em 4 sedes, não, 6 sedes diferentes, porque eram 2 em Niterói e 4 no Rio de Janeiro. Então aí cada um foi para um lado, ficou bem complicado assim da gente lidar assim. Então acontece sim, imprevisto sempre, né, pode acontecer. Resumindo, nas férias, programar algo junto com o Guilherme tá fora de cogitação. Vai para Bahia, ele vai chover. Vai para o Rio, ele vai chover. Rodrigo, olha, tu tá mal de parceiro. O Guilherme, quando tem competição, tem que ir com o guarda-chuvinha junto já. Levar o guarda-chuva no avião. Pois é, cara, que espetáculo. Guilherme, por curiosidade, como atleta, tu competiu e participou de jogos, acredito eu, com grandes nomes aí do nosso tênis. Conta um pouco dessa história pra gente também como atleta, né? Sim, eu fui atleta do clube também, com essa equipe nos moldes que tem hoje, né? Depois que o clube se refiliou à federação, ali entre 2001 e 2002, iniciou a equipe, eu era atleta, estava competindo nessa época. Então, essa equipe nos moldes de hoje foi formada bem nessa época, então foi bem legal. Na minha época, com a minha idade, jogavam o Tomás Bellucci, que está jogando até hoje, profissional, o João Souza, o Feijão,
Então, o Marcelo Melo, chegou a ser número 1 do mundo de dupla. Também joguei torneios que ele estava. Ele é um pouco mais velho que eu, mas ele estava participando dos mesmos torneios. Então, eu consegui acompanhar assim, uma época bem forte de tênis, assim, com bastante nomes de expressão. Isso é interessante, né, Rodrigo? Eu venho conversei com... Me fugiu o nome agora, mas ele é da natação também aí do Grêmio Náutico União. O Kiko, se eu não me engano. Mas eu conversei com... Agora me fugiu o nome, mas é do esporte aí do Grêmio Náutico União também. E me vem essa observação agora. Os técnicos, normalmente, cria da casa, né? Normalmente começaram nas escolinhas, se transformaram em atletas, resolveram virar técnico e já seguem sendo aproveitados pelo clube. Isso é algo que vem de geração, manter essa sequência dentro do clube? Uma coisa que a gente preza muito, tanto eu como o Guilherme e o Felipe, todos nós somos atletas do clube. Eu, um pouquinho antes do Guilherme, eu fui atleta do clube quando o clube não estava afiliado. Eu jogava como atleta avulso, a União não estava afiliada à federação. E o que a gente vê com relação a isso? Muita dedicação e muito amor pelo clube. Então, na realidade, o que acontece? O Guilherme e o Luiz Felipe são 2 ex-atletas do clube que começaram desde pequenininho. E essa dedicação e esse apreço pelo clube promove com que, se a gente dá essa oportunidade, como foi dada para o Guilherme e para o Fogo, eles repassam para todos os nossos atletas. Então, dos detalhes mais importantes que a gente procura enraizar em nossos alunos de escola e, consequentemente, aos nossos atletas, é a paixão e o apreço pelo clube. Então, tudo que é feito, acredito que em outros departamentos também do clube é assim, é feito com muita dedicação e muito amor. Então, todos esses detalhes, por exemplo, de viagens, de dificuldades nos treinamentos, dificuldades nos locais de jogos que a gente passa, isso é pequeno perto à paixão, ao amor que a gente tem pelo clube. Então, uma vez eu estava conversando com o Cristiano Testa, que é o coordenador do juvenil, e ele comentou: Rodrigo, eu não consigo ver vocês, por exemplo, serem técnicos de outro lugar, de outro estado, de outro lugar aqui, porque quando se olha para vocês, olha o clube. Ah, é o Rodriguinho do União, é o Guilherme do União, é o Luiz Felipe do União. Tu acaba criando a identidade, e é muito difícil, assim como no futebol. O Guinazul, tu nunca ia ver ele no Grêmio. O Renato Gaúcho, tu nunca ia ver ele no Inter. É essa paixão, esse amor que acaba se criando, é essa, como é que a gente vai dizer, essa intimidade que acaba se criando entre a pessoa e a agremiação, que fica enraizada, não sai. E isso acaba comprometendo não, ela acaba ficando latente no trabalho, e para as crianças que isso é passado. Eu acho que essa identidade que vocês criam com o clube, ela é muito interessante. Há umas 2, 3 semanas atrás, conversando com o coordenador de um departamento de ginástica, eu acho, do Grêmio Náutico União, e, cara, ele me deu uma aula sobre a história do Grêmio Náutico União, datas de fundação, quando que foi criada aquela sede na ilha, tá? Por quem que foi criado. Os avós dele tiveram participação na criação do clube. Cara, que eu fiquei assim, ó, assistindo e admirado que um coordenador, que um atleta, que um técnico conhecem a história do clube. E isso é muito interessante, cara, porque, por exemplo, o Guilherme, que foi atleta do clube, hoje é técnico, ele sabe todas as dificuldades que o departamento passa. Então é muito mais fácil dele chegar, por exemplo, para os pais e dizer assim, ó, estamos indo competir em outro estado, em outra cidade. O clube vai colocar, por exemplo, o ônibus, mas não vai ter hotel. Ele sabe todas as dificuldades, é muito mais fácil esse relacionamento com os pais, eu acredito, né, Guilherme? Com certeza. A minha família tem história no clube, né? Meu pai é da equipe master de remo até hoje,
o tio do meu pai, né, meu tio-avô, foi para a Olimpíada em 62 e 68, não, 62... Eu não sei se foi 62 ou 68 pelo clube, competiu nas Olimpíadas de Remo pelo clube. Então, isso realmente, se meu pai morou na sede da ilha há muitos anos lá, né, muito tempo, enquanto tinha os alojamentos lá antes do incêndio, inclusive um incêndio, quando pegou as coisas do meu pai lá, tudo. Então, a gente tem uma relação, uma identidade, desde já, né, familiar, tudo com o clube, que é muito importante, e a gente acaba colocando isso no nosso trabalho, e as pessoas sentem que a gente faz tudo com um amor a mais por vestir a camisa do clube, por ser o nosso clube do coração. Então, isso ajuda bastante, como tu falou, na questão da relação com todos, assim, de explicar alguma necessidade, ou um funcionamento do departamento, que é uma coisa que acontece há anos, e que está errado, que a gente passou, a gente procura corrigir para acertar para o futuro, né? Eu e o Rodrigo, a gente está há muito tempo lá no departamento, ele como professor, coordenador, eu como atleta, aluno da escolinha, então a gente já viu muita coisa acontecer e pode corrigir hoje para não acontecer mais o que não estava tão correto, assim. Nascendo dentro do clube, né? Vendo o teu pai tendo esse carinho todo pelo clube, não tem como, de alguma maneira, não criar algum vínculo, não se interessar por algum esporte. Eu, logicamente, hoje estou fora de forma, mas eu competi aí, joguei muito tempo futebol de salão no Grêmio Náutico Gaúcho, na Zona Sul de Porto Alegre, e hoje tenho uma filha de 6 anos, cara. Então, o meu sonho é vê-la aproveitar o clube da mesma maneira que eu aproveitei, né? E é assim, é geração para geração. Rodrigo, por favor. Não, para conhecimento, até o clube, na parte do tênis, em 1962, foi criado as primeiras quadras na sede Alto Petrópolis. E foram 4 quadras de saibro, que hoje são de barra cor, de piso duro, que são as 4 primeiras quadras ao lado do bar do tênis, e assim elas foram crescendo. E também nós temos a nossa parte, que todo mundo sabe, porque é bem recente, da nossa incorporação com Petrópolis, que é um clube de tênis, para nós foi de suma importância, porque a gente conseguiu mais quadras para a nossa escola e, consequentemente, a gente praticamente criou um centro de treinamento para o tênis ali, porque ali já ficou tudo pronto, as quadras, a academia, a área ali para fazer as preparações físicas, tudo pronto, ficou assim, ó, perfeito para a nossa equipe de competição. Então, também, assim, o União, hoje, pode-se dizer que é um clube de tênis. A gente, hoje, é o clube com o maior número de quadras no estado. Nós estamos atualmente com 22 quadras, né, de tênis. Essa é uma história que a gente vai levar por décadas. Quando a gente estiver velhinho, vai ser muito bacana de a gente lembrar, né? Muito legal, realmente, cara, sem dúvida alguma. Cara, acho que a gente conseguiu fazer um histórico do tênis aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, dentro do Grêmio Náutico União, muito interessante. Mas a gente não pode deixar de falar também da nova geração, cara. Eu sou da época do Meligeni, depois do Gustavo Kirten. Essa gurizada que está iniciando no esporte, iniciando no tênis aqui no Grêmio Náutico União, qual é a grande referência deles hoje no tênis mundial, no tênis brasileiro? Eu acho que nacional hoje a gente não tem um nome forte como foi Gustavo Kirten, por exemplo. A gente está apostando bastante no Thiago Wilde, né, no tênis nacional, que é um jogador que está surgindo. A gente conhece o pai dele, inclusive foi professor no Grêmio Náutico União há muito tempo atrás. Então, é um nome que está surgindo, que tem tudo aí para estar entre os 100 melhores do mundo muito rápido. Mas os nossos atletas, eles se espelham mais em jogadores internacionais, no Nadal, no Djokovic, no Federer, bastante. São os principais modelos, né, deles, de inspiração e tudo. Então, são jogadores de fora mesmo. Guilherme, deixa eu te interromper. O Thiago é gaúcho? O Thiago Wilde, não, o pai dele, eu não sei se o pai dele é gaúcho. Paranense. Tá? O Thiago é paranaense. Ele é paranaense, só que eles moravam no Paraná e agora ele treina no Rio de Janeiro. Então, o grande nome
a grande aposta do tênis hoje mora no Rio de Janeiro, paranaense, mas com origem gaúcha. Porra, deve sair... Deve sair bom esse guri aí, pelo amor de Deus. É uma mistura boa, cara. Paranaense, os pais gaúchos e treinando. Não, ele tem muita na raça, cidade maravilhosa. É bem diferenciado, assim. Quantos anos ele tem? É 20. Tá na hora do estouro, então, né? Tá na hora. Na realidade, tem dois detalhes importantes aí com relação ao Thiago, já que a gente entrou em relação ao Thiago Wilde. O Thiago hoje ele é treinado pelo João Suete, que é gaúcho, e atualmente, na minha opinião, acho que na do Guilherme também, é o nosso maior treinador de alto rendimento do país, que treinam atletas profissionais. Treinou Belucci, treinou Guilherme Clesar, treinou grandes nomes do tênis nacional, e todos os atletas que treinaram com ele foram as suas melhores fases da carreira. O Belucci, quando esteve na sua melhor fase da carreira, foi com o João Suete. Esse é o primeiro caso. Com relação ao Thiago Wilde, o que acontece? O tênis ele mudou no âmbito profissional, que quando foi com Guga, outros tenistas, Federer, Nadal, se tinha um limiar, até os 20, 21 anos, se não estourar, não estoura mais. Hoje, está um pouquinho mais postergada essa faixa etária. Então, pode acontecer de tenistas até os 25 anos conseguir entrar no top 100, como o Guilherme falou, do mundo, que é hoje, atualmente, é a nata do tênis. Os melhores tenistas mundiais estão entre os 100 do mundo. Então, na realidade, o Thiago ainda tem uma boa quantidade de tempo, apesar que hoje ele é 114, 119 do mundo, vai jogar agora o US Open. Então, a possibilidade de ele chegar nesse patamar antes é muito grande, porque ele está 19 para 20 anos agora, então é muito provável que ele chegue antes. E isso também é um sinal que ele é um tenista diferenciado. Comparar com o Guga, não dá para comparar. O Guga é um só e, enfim, eterno. Mas ele é um tenista que ele pode chegar num patamar muito bom. Alguns acreditam top 20, top 30, top 50, talvez top 10, mas é muito cedo para dizer, até porque ele é muito novo. Cara, me fugiu o nome agora. Como é que era o nome do técnico do Gustavo Kirten? Larry Passos. Pá, cara, eu era fã do Larry, cara. Eu achava gaúcho, ele um cara de uma simpatia, gaúcho. Cara, eu achava ele incrível. Eu acho que eu gostava mais do Larry do que do Gustavo Kirten, vou dizer para vocês, cara. Eu achava ele fantástico. Quando a televisão focava ele ali no espaço destinado para os técnicos, que não pode ficar na quadra, né? Só em algumas competições é autorizado, mas são muito poucas. Normalmente a gente tem que ficar assistindo da arquibancada. Bah, cara, eu achava ele demais, cara, demais mesmo. E geração boa, né, cara? E eu posso fazer esse comparativo com a Fórmula 1, né? Eu acho que a gente se programava para domingo de manhã assistir o Ayrton Senna. Hoje eu acho que ninguém mais assiste a Fórmula 1, né? E eu acho que esse interesse pelo tênis precisa de um ídolo, de uma referência, que a gurizada se organize para assistir um brasileiro, né? Não só o pessoal que vem de fora. Não, com certeza ajuda, né? Ter alguém se inspirar, assim, desenvolve bastante, fomenta muito, né, o interesse pelo esporte, assim. E o Larry, a gente tem a oportunidade de encontrar nos torneios, né, de estar próximo, conversar, assim, e ele é uma figura muito interessante, assim, muito gente boa, parceirão, assim. Ele é 10, além de ter todo o conhecimento, né? Conseguiu viajar com o Guga, formar o número 1 do mundo, sabe demais o Larry. Uma palestra do Larry com a gurizada do Grêmio Náutico União deve ser algo também fantástico, seria essa oportunidade, né, cara? Não, inclusive eles já participaram de atividades com o Larry na Copa Guga, né, que é um evento anual que tem em Floripa. Eu coloquei os nossos para fazer uma atividade, palestra, e fazer uma atividade na quadra mesmo com ele, já foi muito interessante, foi muito legal. O Larry e o Guga continuam juntos em projetos do tênis, é isso? Na verdade, o Guga tem essa semana, Guga Kirten, né, que é uma competição que tem várias atividades, né, junto à competição de tênis, e o Larry participa de uma das atividades, que ele vai lá dar uma clínica de tênis, uma palestra, a mãe do Guga dá palestra, então é uma semana muito interessante que ocorre sempre ali no Dia da Criança, em outubro, lá em Florianópolis.
Então, é um evento que já tem aí há uns 10 anos já que tem, é muito legal participar. Antes o Guga fazia uma partida, exibição, mas depois de 2012 para cá ele não fez mais. Né? Que espetáculo! Meus amigos, ponto final do nosso encontro do esporte deste sábado. Rodrigo, Guilherme, Rodrigão, obrigado pela gentileza, pela parceria de nos atender e sucesso para o tênis do Grêmio Náutico e União e que logo, logo a gente tenha um ídolo que nos faça, ligar a TV, assistir, preparar aquela pipoquinha. Cara, a época do Guga é inesquecível, né, Rodrigo? Olha, o Guga, a gente costuma dizer que ele é único, né? Então, quando muita gente chega lá no clube e fala, quando é que vai ser um novo Guga? Não, o novo Guga nunca vai sair, porque o Guga é um só. Pode sair o João da Silva, a Joaninha da quadra tal, mas o Guga é o Guga. Ele é incomparável. Que espetáculo. Guilherme, obrigado pela gentileza e até uma próxima. Então, agradeço a oportunidade aí, espero, em breve estar de volta às quadras e agradecer poder participar desse bate-papo aí sobre tênis, que é sempre muito legal. Rodrigão, valeu. Eu quero agradecer, só queria dar um ponto com relação às nossas atividades do clube. No momento que o clube voltar a nossa atividade reabrir, a gente quer deixar bem ciente para o associado que a segurança é a melhor possível. As nossas aulas de escola de tênis, por exemplo, estão tudo individualizadas, com marcação na secretaria. No momento que o clube reabrir de novo as atividades individuais, volta essas atividades, e a nossa equipe de tênis, capitaneada pelo Guilherme e pelo Luiz, voltam com força total. Quero te agradecer muito, Barbosa, a oportunidade. Um abração para o Gui aí. E estamos aí, estamos juntos. Valeu. Grande abraço, obrigado pela resenha, um bate-papo muito legal sobre tênis no nosso Encontro do Esporte. Perdeu? Corre lá no youtube.com/Encontro do Esporte que o programa fica vídeo completo à disposição para vocês. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima semana, nosso encontro de todos os sábados, 30 anos no ar, é o Encontro do Esporte. Aquele abraço e obrigado.